algo muito poderoso que nós temos na nossa vida. Eu não sei se você ainda tem o seu pai presente, né? Está vivo ainda. O meu pai já faleceu há 31 anos atrás. E eu era um pai que eu admirava muito, meu pai, né? Me ensinou muitas coisas. Meu pai não era convertido, não estava numa igreja, mas ele me ensinou muito sobre a vida. Me fez um homem, na verdade, né? E me deu instrução, me ensinou a trabalhar logo cedo, né? E para que eu me tornasse um homem de caráter, né? Que no futuro eu pudesse ter uma família e cuidar da minha família. Me ensinou grandes coisas. Eu tenho um grande carinho pelo meu pai. Meu pai foi um grande exemplo para mim. Foi um grande exemplo. Apesar dele não ser convertido na época, né? Na minha família toda não era convertida, mas eu sempre tive um pai trabalhador, exemplar, inteligente, né? A pastora Evelyn conheceu ele. Um homem muito inteligente, carinhoso demais, carinhoso, alegre. O apelido dele era Risada, né? Você não parecia que meu pai não tinha problema nenhum. Em todo o tempo eu só encontrava aquele homem muito brincalhão, carismático. As crianças gostavam tanto de ficar perto dele, lembra? As crianças gostavam de ficar perto dele. Era um pai que sempre foi um exemplo para mim, muito feliz, muito alegre. Mas ele morreu há 31 anos, com 66 anos de idade. Mas hoje, querido, até por eu ter tido esse relacionamento tão bom com meu pai, eu não tenho muita dificuldade de encarar, de conhecer. Eu não tive muita dificuldade quando me apresentaram Deus como pai. Mas quantas pessoas que talvez não tiveram um pai aqui na terra presente, né? Talvez foi um pai que não teve perto de você, não te ensinou grandes coisas. Muitos talvez nem conheceram o seu pai. E quando conheceram, tiveram muitas decepções, talvez agressivo e tantas coisas que nós vimos dizer. E quando nós estamos no encontro, a gente sempre ouve histórias de filhos e pais, né? E quantas pessoas foram marcadas negativamente pelos pais. E até por isso que muitas pessoas têm dificuldade, uma grande dificuldade, de conhecer Deus como Pai. Quantas e quantas pessoas que vêm para a igreja e não conseguem se alegrar em saber que tem um Pai eterno. E saber que nós como pais, eu tenho falei para minhas filhas sábado de manhã aqui, eu até falei nisso. Eu vou ser pai delas por um curto passa esse tempo. Daqui a pouco a vida passa como um vapor. Talvez elas vão acordar um dia e vai chegar uma data como a de hoje, e talvez ela não tenha que ir comprar um presente para mim, porque talvez eu já tenha ido para a glória. Mas elas têm que entender, como você tem que entender também. Se o seu pai foi bom, ou se não foi um pai tão presente assim, existe um pai. Existe um pai. Existe um pai que ele vai estar eternamente conosco. Um pai que é sempre presente na nossa vida, independente daquilo que nós façamos, daquilo que nós vivamos. Saber que nós precisamos conhecer a Deus como Pai. E quando você começa a conhecer a Deus como Pai, e esse amor que você começa a sentir de Deus, não só como um Deus, mas como um Pai, que é isso que Ele quer. Ele quer, em todo o tempo, Ele deseja no coração dele ser nosso Pai. Ser o nosso Pai. E porque Ele deseja tanto ser nosso Pai, Ele nos formou, querido. Se você vê na Bíblia, Deus criou todas as coisas. Deus criou os mares, criou as terras, criou os peixes, criou as aves, criou os frutos, criou tudo que existe, Deus criou. Mas quando Ele pensou na minha vida e na sua vida, Ele fez diferente, Ele formou. A Bíblia diz: e formou Deus o homem. Sabe o que é formar, querido? Criar é partir de um projeto. Aí você estabelece aquele projeto, cria alguma coisa, como Steve Jobs criou um celular, outros criaram o telefone, outros criaram né? Thomas Edison criou a lâmpada. E Deus não criar é acima de um projeto. Deus tinha um projeto de criar o mundo. Mas quando chegou a vez do homem, Ele
falou: não, esse aqui vai ser especial, esse eu vou formar. E o que quer dizer formar? É colocar numa forma, é fazer conforme um molde, não é? Você tem um molde, aí você pega e coloca naquele molde a forma, naquela forma, a imagem que você quer ter. E foi isso que Deus fez. Ele falou que possamos fazer o homem conforme, na forma, na nossa forma, a nossa imagem e semelhança. Porque todo pai, ele fica muito feliz quando ele olha para um filho e vê que o filho parece com ele, não é? Todo pai. Algumas pessoas dizem: nossa, como a Débora parece com o Clovinho. Meu, eu fico feliz. Oh, parece mesmo, é verdade, é minha cara. A Evelyn não gosta muito, porque a Bia parece muito com ela. A Bia é igualzinha a ela. E a Débora diz que parece comigo. Ela não aceita muito, não. É minha, nossa, é. Porque todo pai gosta de ser parecido com o filho. E assim é Deus. Então, se Deus fez você a imagem e semelhança dele, é porque já está no coração deles, desde a criação do mundo, que ele te trata como filho. Quer ver Deus? Quer ver como que é Deus? Olha para a pessoa que está ao lado. Deus é desse jeito, ó. Olha como que é Deus? Desse jeito. Essa é a imagem e essa é a semelhança de Deus, porque Ele formou essa pessoa que está do teu lado conforme Ele é, na forma dele, conforme Ele é, você é, porque você é filho. E se Ele é nosso, se nós somos filhos, Ele é o nosso Pai. Apesar do diabo querer mudar essa história, né? O diabo ele quis nos roubar da presença de Deus e roubar essa imagem, essa semelhança que nós temos de Deus. Mas através de Cristo Jesus, lá na cruz, que hoje nós estamos lembrando aqui, Deus traz de novo o homem que um dia caiu por causa do pecado. Mas há 2000 anos atrás, Deus planejou uma maneira, aquele homem que era caído, que muitas vezes já não era mais em semelhança dele, através da cruz, o homem foi restituído à sua forma original. Hoje eu e você podemos dizer que nós somos filhos, porque através da cruz, Deus nos levou de volta à nossa forma original, antes da queda. E Deus é Pai, e você vai ver e conhecer nessa noite o coração desse Pai amado. Eu queria que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17. Novo Testamento, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16 ou 17. Você pode abrir no celular, na Bíblia, tanto faz. No final do culto, irmão, só para dar um recado, nós vamos ter um belíssimo e gostoso espeto de carne e de linguiça. Delicioso. Sim, apenas R$2. Então, se você não jantou, não jante em casa, jante aqui na igreja. Leve 4, 5, 10 espetos e coma na sua casa ou tenha um momento de comunhão conosco aqui. A Bíblia diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém, queridos? Espírito Santo, que nesse momento, Pai, a tua palavra diz que o Senhor testifica através do Senhor mesmo que nós somos os teus filhos. Que nessa noite, Pai, nós possamos entender e conhecer o Senhor, não só como o Senhor das nossas vidas, mas principalmente como nosso Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então muitas pessoas acabam tendo imagem distorcida de Deus.
Talvez você já ouviu quando era criança que Deus era aquele velho gordo, rabugento, não é? Que estava sempre pronto a punir e castigar. Talvez você já ouviu da sua mãe quando era pequeno: menino, não mexe aí, não mexe nesse vaso que Deus castiga. Não responde assim para o seu pai, para sua mãe, que Deus vai te castigar. Então muitas vezes nós crescemos por conta de ouvir algumas coisas de Deus, achamos que Deus era sempre aquele velhote que sempre vinha para nos castigar, para fazer algum mal para nós. E muitas pessoas crescem com essa imagem de Deus. É um erro. Por isso a importância de hoje como pais. Eu sou pai e eu tive o privilégio, como eu falei, minha filha hoje com 28 anos, outra com 22. Deus me deu o privilégio de criar minhas filhas aqui dentro da igreja. Ele ouvindo realmente, entendendo que Deus era pai delas, não era esse homem brabo que estava disposto a castigá-la. Mas às vezes muitas pessoas por ter essa imagem distorcida de Deus, tem uma grande dificuldade de reconhecer Deus como pai, como Deus sendo amoroso, como Deus sendo perdoador, aquele que está sempre pronto para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, e aquele que está sempre pronto realmente a nos ouvir, né? E responder a nossas orações. Mas, querido, por conta disso, muitas pessoas sofrem. Muitas pessoas não conseguem compreender Deus como esse pai amoroso, não conseguem ver esse Deus como um pai misericordioso, não conseguem ver esse Deus como esse pai que nos valoriza e principalmente que está sempre disposto a nos perdoar. Está vendo? Essa é a figura desse Deus Pai tão maravilhoso que nós temos. E qual a maneira que nós podemos entender tudo isso? Só podemos conhecer melhor a esse Deus Pai através de uma atitude: que Ele entregou o seu único filho, o seu filho unigênito. Ele só tinha um filho ali, mas Ele entregou esse único filho para morrer por minha vida e pela sua vida. E quando Ele entregou esse único filho, com um desejo no coração: eu vou entregar o meu único filho para que ele venha a ser o primeiro de muitos. Por isso que Jesus, quando morre na cruz, ele morreu como filho unigênito, único. Mas quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele ressuscitou como filho primogênito. Aleluia! Ele ressuscitou para que eu e você hoje também fôssemos chamados como filhos de Deus, nos tornando de volta a forma natural antes da queda do Éden. Então, quando nós, para entendermos realmente esse amor, esse carinho, esse cuidado desse Pai tão poderoso, nós precisamos entender o grande sacrifício, a grande obra que foi feita na cruz, que hoje, como ceia do Senhor, nós estamos aqui para lembrar disso também. Além de ser o dia dos pais, nós estamos aqui para lembrar também que a nossa paternidade, ela se deu a partir do momento que Jesus disse: está consumado. Aí, a partir daquele momento, todo o joelho que se dobra e fala: eu reconheço essa obra da cruz, nos é dado o direito de sermos feitos filhos. Então, quando você entende essa obra de Jesus, mostra de fato o verdadeiro caráter de Deus como Pai. Ou seja, a obra da cruz para nós hoje nos mostra o verdadeiro caráter de Deus como Pai. Um Pai que ama, um Pai que perdoa, um Pai que valoriza, um Pai que está sempre disposto a ajudar, um Pai que te fortalece, um Pai que te anima, um Pai que tem o maior cuidado com você, e um Pai que quer você não só por uns momentos, mas eternamente. Nós vamos viver eternamente com esse Pai. E através de Jesus Cristo nós podemos entender isso. Entender, querido, que Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso. Por conta do que Deus é esse Pai amoroso e o amor dele é incondicional? A Bíblia diz que o amor de Deus ele é incondicional. Não existe uma condição para você ser chamado de filhos.
A única condição que existe é você abrir o seu coração e falar: Pai, Deus, eu quero ser teu filho. É algo tão simples. É algo tão simples de se fazer, que muitas pessoas, por essas resistências todas que veio desde da sua infância, mas tem muita dificuldade de reconhecer isso. Para você ser reconhecido por Deus como filho, é só você abrir sua boca e reconhecer Ele como Pai. Só isso. Não tem uma condição, você não precisa fazer nada. Esse Deus amoroso, Ele é o Pai amoroso, não pelo que nós somos. Não é pelo que nós somos que Ele é amoroso. Não é pelo que nós temos que Ele é um Deus amoroso. E também não é pelo que aquilo que nós fazemos que Ele é amoroso. Pelo contrário, é por aquilo que Ele é. É pelo que Ele é. Não tem nada a ver conosco, querido. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Como nós cantamos aqui várias vezes, tem tudo a ver com Ele. Esse amor incondicional de Deus nas nossas vidas não tem nada a ver com aquilo que nós somos, não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, não tem nada a ver, querido, com aquilo que nós temos. Só tem a ver com Ele, porque Ele se colocou na posição de ser esse verdadeiro Pai na sua vida. Um Pai que te ama, um Pai que te quer perto dEle, um Pai que quer você em todo o tempo, junto com Ele aqui. Todas as pessoas, todas, sem exceção, que procuravam Jesus, naquela época que Jesus caminhava aqui, podiam ser ricas, podiam ser muito pobres, podiam ter muita saúde ou podiam estar muito doentes, podiam caminhar ou podiam ser aleijados, poderiam ser leprosos, ladrões, cegas, e etc, etc, etc. Mas todas elas que chegaram até Jesus, todas elas foram tratadas de uma mesma maneira. Deus nunca faz exceção de ninguém. Esse Pai amoroso, que através do seu Filho aqui na cruz, eles eram acolhidas, todas eram acolhidas por Jesus, e eles os curava, e lhes davam atenção com amor. Todas as pessoas que entram por essa porta, todas sem exceção que entram por essa porta, que aqui nós chamamos de casa de Deus, não importa se você tem muito ou você tem pouco, se você tem saúde ou se você está doente, se você é casado ou solteiro, se você é alto ou baixo, se é magro ou gordo, não importa. Perante Deus, todos nós somos filhos dele, e todos nós somos tratados de uma mesma maneira. Todos nós somos tratados da mesma maneira, sem condição nenhuma, porque é incondicional. Ou seja, o pai ama quando um filho está na casa dele. Eu vejo hoje, nesse exato momento, em várias igrejas que existem espalhadas no mundo inteiro. Muitas das igrejas como nossa aqui, com as pessoas, e eu vejo Deus como pais se alegrando de ver os seus filhos na sua casa. Quantos pais se alegram de ver os filhos na casa? É uma alegria, querido, para um pai. Hoje minhas filhas estiveram almoçando comigo, né? Assamos um peixinho. A Bia comprou um peixinho, assamos um peixinho. Que alegria, querido, ver lá minha filha, meu genro, minha outra filha, minha esposa. E você vê os seus filhos na mesa comendo com você. Não existe uma alegria maior para um pai viver isso. E eu vejo quando Deus vê você aqui, num domingo, que você poderia estar fazendo tantas coisas, não é? Tantas coisas nesse mundo para você estar fazendo, mas você escolheu estar na casa do Pai. Eu fico imaginando a alegria que Ele está sentindo nesse momento, de ver você, de ver eu aqui, falando sobre paternidade, e não a paternidade comum, mas uma paternidade celestial, uma paternidade que vem dEle. E quando nós falamos isso, e você ouve isso, Ele fala: nossa, os meus filhos estão falando de mim. Os meus filhos estão falando como que eu sou um pai amoroso. Os meus filhos estão me louvando. Os meus filhos estão na mesa junto comigo. Eu fico imaginando a alegria que Ele está sentindo de te ver aqui nessa noite. Noite do Dia dos Pais. E você veio aqui para honrar, não só o seu pastor, para honrar esse Pai celestial. Isso é algo poderoso na nossa vida, querido.
Deus é um Pai misericordioso, ou seja, Ele sente compaixão por nós, por nossa fraqueza, aquelas fraquezas que você tem às vezes, que muita gente até te condena, mas Ele não, Ele te conhece. Nós cantamos muito semana passada, não importa o que você fez, não importa o que você é, Ele te ama mesmo assim. Não importa, você precisa entender isso, não importa o que aconteceu com você, o que você fez, qual foram as suas fraquezas essa semana, não importa para Ele, porque Ele tem compaixão dessas nossas fraquezas, Ele conhece a nossa capacidade humana, Ele conhece a capacidade que eu tenho e que você tem, e Ele não pede mais nada além daquilo que nós possamos oferecer a Ele. Nós ouvimos essa semana o pastor José Maria, quando pregou lá, deu aquela parábola dos 5 talentos, dos talentos, né? Que ele falou, alguns recebem 1 talento, outros recebem 2, outros recebem 5. Por que o pai faz isso? Porque ele conhece os seus filhos. E ele sabe que aquele que tem 5, ele tem capacidade para multiplicar os 5. Aquele que pegou 2, ele sabe que aqueles 2 é a capacidade que ele tem naqueles 2. E aquele que pegou 1, ele sabe que aquele 1 talento que ele deu para ele tem capacidade de fazer aquilo lá. E a mesma coisa que acontece comigo e com você. Deus tem colocado algo na sua vida, tem te capacitado para alguma coisa, tanto profissionalmente, quanto ministerialmente. Talvez aqui você está estudando para ser um engenheiro, talvez trabalhar numa empresa, trabalhar no escritório, ser um cabeleireiro, porque Deus tem te dado isso, porque Ele sabe da tua competência e capacidade para isso. Deus sabe, me colocou como pastor, não porque eu sou melhor do que você, porque Deus sabe, né? Um desejo que já existia no meu coração, fui me capacitando para isso, e Deus foi dando condições para isso, para falar com você nessa noite. Então, querido, a cada momento Deus entende, sabe as nossas capacidades, sabe das nossas fraquezas, e principalmente Ele conhece e sabe dos nossos pecados. Ele sabe do meu e Ele sabe do seu pecado. E uma coisa importante, a Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias dele se renovam na nossa vida. Não importa o tamanho do seu pecado, se todas as manhãs você levantar, dobrar seu joelho e falar: Pai, me perdoa, pequei contra o Senhor, pequei contra a igreja, pequei contra os irmãos, mas eu sei que através do teu Filho amado Jesus Cristo, eu me arrependo agora, eu sei que o Senhor pode me perdoar. Querido, Deus está disposto a nos perdoar em todo momento. A partir do momento que nós reconheçamos o nosso erro, o nosso pecado, e através de Jesus Cristo, que é o nosso advogado perante o Pai, Ele pode nos perdoar novamente e recomeçar. Existe um recomeço, querido. Existe um recomeço para todas as coisas. Não importe, não fique se condenando, não fique se julgando. Não posso mais ir na célula, não posso mais ir na igreja, não posso mais fazer isso ou fazer aquilo por conta... Querido, é só você falar para o teu pai: Pai querido, me arrependo disso. Deus te restitui tudo aquilo que foi perdido. E a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A glória de Deus sempre vai estar na nossa vida a partir do momento que nós queremos nos reconstruir, reconstruir a nossa vida. Porque Ele é um Pai misericordioso. Deus é um Pai que valoriza. Deus sempre vai nos valorizar. Ele nos dá os dons necessários para que possamos o quê? Romper na nossa vida e prosperar. Deus tem te dado alguns dons, algumas capacidades, alguns talentos para você. E em cima disso Ele vai estar te valorizando naquilo que você é. Ou seja, Ele está sempre ao nosso lado, incentivando. Não existe dificuldade nenhuma na minha vida e na sua vida que Deus não possa te incentivar. Eu não sei quanto que talvez o seu pai te ensinou a andar de bicicleta. Parecia que era difícil, né? Eu lembro que quando meu pai foi me ensinar a andar de bicicleta, pega lá, falei: isso aqui é difícil demais, como é que pode ficar equilibrado essas duas rodas aí? Isso é difícil para mim. Mas ele vai pegando com carinho, com jeito, vai te segurando, de repente ele solta, você está andando e nunca mais esquece aquilo. É assim que Deus faz, querido. Não existe nenhuma dificuldade na sua vida que Deus não possa te ajudar a romper. É como aquele pai, né, que vê o filho com a dificuldade de subir numa cadeira,
subindo uma escada, e o pai olhando aquilo, vai, pega o menino no colo e coloca na cadeira, coloca em cima de um púlpito, coloca numa altura, e aquele menino confia que o pai está fazendo. Por quê? Porque ele nos valoriza, ele sempre está ao nosso lado, nos incentivando, nos fortalecendo e acreditando que podemos vencer todas e qualquer dificuldades na nossa vida. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, eu não sei o que você tem vivido nesses dias. Talvez você chegou aqui nessa noite com, talvez aparentemente com um problema enorme, com uma dificuldade enorme na sua vida. Mas vou falar uma coisa para você: não desista. Creia que Deus é o seu Pai. E como Pai, Ele vai te ajudar. Ele vai te incentivar a você passar por essa luta e por esse problema. Porque não existe dificuldade nenhuma que esse Pai amoroso que nós temos não nos ajude e não nos incentive a vencer. Então eu quero dizer para você que chegou aqui nessa noite, talvez você está se sentindo abandonado, desprezado por alguém. Talvez você fale: como é que eu vou conseguir se eu não tenho ninguém que me ajuda? Olha para o céu. O salmista disse: olho para os montes. No meio de uma dificuldade enorme da minha vida, o salmista pode ter olhado para os céus, ele disse aquela frase: olho para os montes, da onde vai vir o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor. O meu socorro vem do meu Pai, que fez os céus e a terra. Quando você começa a entender isso, querido, a sua vida fica mais fácil. Fica mais simples você viver, porque você confia nesse Pai. Tudo que nós precisamos, querido, é saber que nós temos um Pai em que nós podemos confiar. Sabe, mesmo que o seu pai aqui da terra, possa ter desapontado você, e por conta disso é difícil você confiar em alguém. Falou: pastor, é difícil confiar. Problema de paternidade. Muitas pessoas têm problema de paternidade. Mas quando você começa a entender esse Pai que nós temos, que é um Pai eterno, e que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, independente de qual situação se era. Se tudo vai bem, Ele está com você. Se tudo vai mal, Ele também está com você. Está pronto a nos ajudar, a estender a mão, para que nós possamos vencer e romper. Esse é um Pai que nos valoriza. Talvez você chegou aqui que ninguém está acreditando mais em você. O seu Pai conhece o teu coração. O seu Pai conhece o teu coração. O seu Pai sabe da tua sinceridade. E esse Pai que nós temos, que é um Pai eterno, Ele torce por nós, para que nós possamos vencer. Sabe como que é a torcida de Deus? A torcida de Deus por nós é assim: Ele sabe que nós vamos conseguir vencer, mas Ele fica torcendo para que nós possamos confiar nisso. E a Bíblia diz que Ele já nos deu todas as coisas já foram nos dadas. Mas algumas pessoas não conseguem conquistar todas as coisas, porque falta confiar. A torcida de Deus por nós não é que as coisas vão dar certo, porque Ele sabe que vai dar certo. A torcida por nós é para que nós possamos tomar uma atitude de falar: se Ele falou, eu sei que eu vou conseguir. Porque muitas pessoas se apequenam nesse momento. Tem uma promessa de Deus, sabe que Deus já prometeu tal coisa para ela, sabe que Deus já prometeu aquele emprego, sabe que Deus já prometeu aquele ministério, sabe que Deus já prometeu aquele casamento, sabe que Deus já prometeu aquela casa, que Deus já prometeu aquela conquista, aquele carro, seja lá o que for. Mas nós muitas vezes nos apequenamos com dúvida: mas será que vai dar certo mesmo? Será que vou conseguir? Mas eu não tenho estudo, eu não tenho faculdade, como é que eu vou mandar um currículo para aquela empresa? Mande, querido. Mande, porque não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Então a torcida dele, querido, por nós é para que nós possamos entender isso e confiar. Então a torcida do nosso Pai é para que nós possamos confiar cada vez mais nele. E quando nós confiamos nele,
as coisas acontecem. Quando nós confiamos nele, as coisas acontecem. A Bíblia diz, né? Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. A Bíblia diz, e tudo mais ele fará. Qual que é a nossa parte? Entrega os nossos caminhos a ele. Vamos confiar nele e saber que tudo ele vai fazer. Nós só precisamos reconhecer essa paternidade e saber que nós temos um pai que cuida. Você é importante para Deus. Querido, você acha que depois ele tem investido tanto em você? Pensa comigo. Depois ele investir tudo que ele tinha, o seu único filho, para nos resgatar a forma original de filho, você acha que ele investiu tudo? O Senhor Jesus morreu naquela cruz por nós. Como diz lá em Romano, quanto mais nos dará todas as coisas que pedimos? Se aquele que nem mesmo a seu único filho poupou por amor a nós, como também nos dará? Não nos dará tudo aquilo que nós pedimos por ele. Agora você acha que ele fez todo esse investimento na nossa vida para que hoje você continue sofrendo? Para que hoje você continue desempregado? Para que hoje você continue tendo um problema na sua família? Para que hoje você continue doente? Para que hoje você continue desanimado? Você acha que Deus, que já fez tudo por minha vida e pela sua vida, você acha que ele não te daria também tudo isso que você precisa hoje? É só você saber, meu pai vai fazer, porque ele já deu a vida do seu único filho por mim. Como não vai me dar todas as coisas? Querido, é assim que funciona. Você acha que aquele que colocou tudo que era mais importante para ele, por amor a nós, você acha que ele vai te abandonar? Você acha que esse pai vai te abandonar no momento que você mais precisa? Pensa um pouquinho. Você acha que esse pai vai te abandonar no momento que você mais precisa dele? Eu mesmo, esse ano mesmo, dei várias vezes ao testemunho aqui. Eu estava muito aflito no começo do ano. Que eu falei, Deus, pai, eu já fiz tudo que eu podia fazer na minha forma natural. Eu não consigo mais, não tenho mais solução para isso. Você acha que ele me abandonou? Quando eu falei, pai, eu não consigo mais resolver essa situação. Por mim mesmo eu não consigo mais. Quando eu disse isso, querido, não passou uma semana. Uma semana. Não chegou a fechar uma semana. Ele veio ao meu socorro e da minha família. Porque eu acreditei. Eu falei, se ele já deu o filho dele, por mim, pela minha família, como é que ele vai deixar agora eu ser envergonhado nisso? Passar por uma situação dessa? Falei, pai, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai vir ao meu socorro. Não passou uma semana. Ele moveu os céus e a terra ao meu favor. Ao favor da minha família. Eu queria dizer para você isso, querido. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas tenha certeza de uma coisa, confia nele. Ele já deu o que ele tinha de melhor por você. Você acha que ele não vai te dar isso também? Claro que vai. Isso é muito simples para ele. Confia nele. Eu não sei se Deus é um coração acho que mais mole do que o meu, né? Porque a Bíblia ele sempre fala, você é muito mole com essas meninas. Mas eu não consigo ver nenhuma das duas passando por algum problema. E ver elas tristes. Eu falo, deixa que eu resolvo para você. Deixa que eu resolvo. E às vezes eu também não tenho solução para resolver. Mas eu sei que eu tenho um pai que resolve por mim também, que me ajuda. Quando eu falo para uma das minhas filhas, que eu vou resolver para elas, não que eu tenha condição de resolver, é que eu falo em nome de Jesus. O nome de Jesus me dá o aval para falar isso. E Deus vem, me abençoa e me capacita para isso. É assim que funciona, querido. Esse pai tão maravilhoso que nos ensina também a ser pai. Esse pai maravilhoso, ele nos ensina a ser pai. Sabe por que eu faço isso com as minhas filhas? Porque ele faz isso comigo.
Eu só faço isso com as minhas filhas, querido, porque Ele faz isso comigo. E Ele me ensina a ser pai. Ele me ensina a ser um pai provedor. Ele me ensina a ser um pai porque Ele provê na minha vida. E Ele me usa como o pai das minhas filhas para prover na vida dela algumas coisas. E essa é uma das coisas que eu coloquei aqui, que eu sei que eu vou conseguir. Porque eu tenho uma filha que já casou, está feliz hoje, muito feliz. Mas eu tenho uma para casar ainda, e às vezes eu vi, semana passada mesmo eu vi ela preocupada, porque hoje ela não tem condição de fazer as coisinhas dela para casar. Mas quando o pastor José Maria falou, coloca aqui como propósito, até final de 2020, ela quer casar em 2021, mas se olhar por forma natural para ela hoje, semana passada ela estava tristinha, porque ela foi ver algumas coisas, falou, é muito difícil para mim isso aqui. E quando o pastor José Maria falou, coloca como propósito, eu estou colocando isso, querido, eu falo para você, eu falei, não, Deus, eu quero. Eu sei que eu vou ajudar, como eu ajudei muito a minha outra filha, eu falei, eu vou ajudar essa também. Hoje eu não tenho condições, mas eu sei que o Senhor tem tudo, e o Senhor tem condições. E se é pela fé que eu vou conquistar isso, é pela fé que eu vou andar. Então é por isso que eu falei para os irmãos que eu vou fazer esse propósito com Deus, de dar essa oferta de semeadura, porque eu sei no Pai que eu confio, eu sei o Pai que eu tenho. A minha filha sabe o Pai que ela tem. A minha filha, ela sabe o Pai que ela tem. E ela sabe que o Pai que ela tem vai fazer de tudo para abençoar a vida dela. E eu sei o Pai que eu tenho, que vai fazer de tudo para me abençoar. Você precisa viver isso. Você precisa viver isso na sua vida, na vida da sua família. É um pai perdoador. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa a quantidade de pecados que você tem, não importa a dificuldade de você reconhecer o seu perdão, Ele é Deus. Ele é um pai que perdoa, restaura todo pecador que se arrepende. Como eu disse agora há pouco, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Você pecou, você errou, mas se você se arrependeu, tenha certeza que você já está perdoado. A imagem de um pai perfeito, amoroso, misericordioso, valorizador e perdoador, nós encontramos sempre na cruz. Tudo volta para a cruz, querido. Quando você sente e vê lá na cruz tudo que Ele fez por mim e por você, você consegue entender essas coisas. Mas pastor, mas o meu pecado é muito grande. Não importa, olha para a cruz, coloca tudo na cruz. Ele já levou tudo isso, porque o Pai já providenciou o Cordeiro. Sabe o que é o Cordeiro, querido? Cordeiro no Velho Testamento, toda vez que o povo pecava e errava, tinha que ir lá matar um cordeiro, matar um animal, derramar o sangue todo dia. E às vezes a pessoa tinha que fazer isso 10, 15, 20 vezes por dia, toda vez que pecasse. Mas querido, hoje nós precisamos nada disso, porque o nosso Pai que nos ama, Ele arrumou uma maneira de nós sermos perdoados. Olha para a cruz, coloca tudo isso na cruz. Esse seu pecado não é mais seu, já foi levado lá na cruz. E quando você reconhece isso, se arrepende disso, você já é perdoado. Você não vai ser perdoado, você já é perdoado. O seu perdão já veio há 2000 anos atrás. Você não precisa toda hora ter dúvida se vai ser perdoado ou não. Você já foi perdoado. Nós já fomos, já aconteceu. Mas pastor, eu posso ser perdoado? Você não pode ser perdoado. Você já foi perdoado há 2000 anos atrás. Mas pastor, mas eu pequei ontem. Olha para a cruz. Esse é o pecado de ontem, há 2000 anos atrás já estava lá. Esse é o seu erro de hoje, há 2000 anos atrás já estava lá, já aconteceu. Já aconteceu o perdão. E você precisa entender isso, que você tem esse Pai perdoador. Deus é amigo. Quantos concordam que Deus é amigo aqui? Falou, eu sou seu amigo. Deus é fiel. Quantos concordam que Deus é fiel? Deus é justo. Quantos concordam que Deus é justo? Mas acima de tudo isso, querido, acima dele ser nosso amigo, acima dele ser justo, acima dele ser fiel, principalmente, Ele é Pai. Ele é Pai.
Acima de todas as coisas, Ele é Pai. Ele é o seu Pai, Ele é meu Pai, e cuida de nós como filhos. Você precisa entender isso, você é filho. Você é filho. E você tem um Pai que é misericordioso, que é justo, que é fiel, que é bondoso. Mas acima de todas essas coisas, Ele é Pai. Ele é Pai. O mundo tenta nos corromper, enjeitando em nós que nós somos rejeitados. Quantas vezes você se sente rejeitado? O mundo quer trazer dentro de nós uma rejeição. Talvez rejeitado pela família, no seu trabalho ser rejeitado. Até mesmo dentro da igreja, às vezes vem um sentimento de rejeição em você. Para que você deixe de acreditar nas promessas desse Pai. E você deixe de acreditar que você é filho. Mas não importa, querido. Não importa o tamanho da rejeição que as pessoas querem imputar em você. O que é importante é que você é filho e nada muda isso. Você faz parte da família. Você é parte da família. Você não é um filho bastardo, você não é um filho rejeitado por Ele. Você é filho e Ele é teu Pai. Não importa o que o mundo está falando para você. Não importa se na sua família as pessoas se rejeitam. Não importa se no trabalho você é rejeitado. Até mesmo na célula, no ministério que você está, algumas pessoas se rejeitam. O importante é que você tem que bater no peito e falar: não importa isso. Importa que eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Eu sou um filho amado. A palavra de Deus nos dá a garantia de que somos esse filho amado. E como filhos amados e eleitos, podemos ter uma vida transformada, livres de toda condenação e julgo, tendo assim a postura de filhos de Deus. Não somos abandonados, mas escolhidos pelo Pai. Você não é abandonado, você é escolhido pelo Pai, para conhecer tudo que Ele tem de melhor em nós e desfrutar a cada dia desse amor, que é real e verdadeiro. E que não vem do coração de um homem, mas vem do coração paterno de Deus. Amém? E é que esse mesmo coração que você está agora se sentindo filho. Quantos se sentem filhos aqui? Pode levantar sua mão bem alto. Quantos se sentem filhos amados aqui? O que Deus mais quer de mim e de você é isso. Que em todo tempo nós possamos nos sentir filhos amados. E é com essa condição de filho amado que eu queria que vocês se colocassem de pé agora. Queria que os cooperadores estivessem já com os elementos da ceia. Nós vamos compartilhar a ceia agora, lembrar